sou Kaique Menezes, conhecido como Kai Black, extremo leste de São Paulo. Minha vida inteira, né, na periferia extremo leste. Comecei bem novo, comecei com 11 anos de idade. 11 anos de idade foi onde eu escrevi minha primeira música, com a ajuda de alguns amigos meus ali da minha quebrada. Mas ali ainda era só era um sonho só, sabe? Tipo, não tinha visto alguém de perto que teve ascensão ou algo muito próximo. Então, pra mim era um sonho muito distante, era uma coisa que eu fazia mais porque eu gostava mesmo e achava muito foda ver os moleques da minha quebrada sendo MC, fazendo isso. Meu sonho era só poder ajudar minha família, ganhar e poder as pessoas da minha comunidade ali saber minha música e cantar. Mas eu ainda era muito tímido, eu sempre fui um cara muito tímido, então demorou bastante tempo até eu perder essa timidez e conseguir comunicar com as pessoas e mostrar minhas músicas. Então eu fazia música, só que eu deixava pra mim, guardava, os caras, ô MC, MC, canta aí eu com vergonha, canta nada, mano. Tem vergonha. Cara, eu lembro que minha infância ela foi, foi os dois extremos. Tipo, eu lembro que eu brincava bastante, eu tive bastante essa infância de um moleque na rua, jogava um futebol, jogava taco, bolinha de gude, mas ela não foi tão boa assim como era pra ser, porque tive meu pai preso durante toda a minha infância e era eu, o filho mais velho, então tinha que cuidar de casa porque minha mãe estava grávida. E minha infância era meio resumida nisso, tive que correr, começar cedo, ir pra pista, olhar um carro na feira, fazer da forma que dava pra ser feita ali, pra poder não deixar faltar em casa. Cara, minha relação com meu pai sempre foi, tipo, muito boa. Meu pai, apesar dele me botar muito medo na infância, tinha muito medo do meu pai, porque ele tinha bastante contato, então mesmo ele privado, ele conseguia me monitorar onde eu estivesse. Então, se eu estivesse andando por qualquer um caminho que fosse ali fora do eixo, ele já sabia e ele já mandava um recado. Então, eu ficava meio receoso por isso, mas a gente sempre foi bastante parceiro, bastante amigo. E por conta da música mesmo, ele que me influenciou, foi a pessoa que eu vi mais próximo na minha vida inteira, que fazia isso com amor, com carinho. Também ele é um cara que ele prezava por não deixar eu ser o que ele foi, tipo, não ser igual ele. E aí ele sempre foi esse cara mais rígido ali, mas ao mesmo tempo sempre me apoiou muito, então foi minha grande influência. Assim que aconteceu todas essas coisas, meu pai conseguiu sair, conseguiu pagar tudo que ele devia, a gente resolveu se mudar, fomos para Mogi das Cruzes e chegando lá a gente começamos a fazer nossas correrias ali de um lado do outro, conseguimos comprar uma casinha ali na comunidade, só que essa casa, tipo, foi o único dinheirinho que a gente tinha e ela tava a gente não sabia, meio por cima, meio leigo, tava com ordem de despejo, tipo, até de demolição, porque era um terreno que não era apropriado para ser construído. E aí o rapaz vendeu de má fé pra gente, foi aonde a gente acordou 7 horas da manhã com um monte de trator na porta, oficial de justiça, 5, 6 carros de polícia, tipo, as crianças chorando e eles, não quero saber, mano. É ordem, veio ordem de cima, a gente também só tá cumprindo o que tem que ser feito, só que é foda, né, mano? A gente vê ali criança de 2, 3 anos passando por isso, sua mãe e seu pai, é coisa que foda mesmo, de verdade. Meu, na verdade, eu já tinha perdido as esperanças. Na real, eu fazia funk, aí eu parei de cantar para poder ajudar meu irmão, só que eu não tinha mais esperança em mim como cantor. Eu sempre gostei de escrever, então já escrevia para outros artistas, fora meu irmão no começo da carreira dele. Mas cantar assim, falar a minha voz vai ter uma força, eu não sentia. Até porque nas empresas que eu passei anteriormente, eu ouvia muito do meu empresário, do meu ex-empresário, que eu era um cara que eu era muito bom escrevendo, porém eu não tinha voz para cantar e não era carismático. Então eu era uma pessoa que eu tinha que ficar por trás dos bastidores. Ele sempre colocou isso na minha cabeça.
E isso foi uma coisa que foi indo comigo, então eu falava, não, eu gosto de estar aqui mesmo, gosto de estar ali. Mas gravava minhas musiquinhas, deixava para meus amigos ouvir, e um desses abençoados dos meus amigos vazou uma das músicas no YouTube, não sei quem é até hoje, essa pessoa não me falou até hoje quem é. Vazou a música no YouTube e começou a ecoar na minha quebrada. Às vezes eu tava na laje, eu via um carro passando, ouvindo a música, eu achava que era um amigo meu, não era, era um cara de fora, e eu comecei a sentir vontade novamente, aquele tesão por fazer aquilo de novo, sabe? Foi a hora que eu senti que minha voz estava ganhando um poderzinho, assim. Falei, cara, eu preciso também fazer isso. Agora meu irmão tá encaminhado, 100%, ele consegue tocar as coisas dele sozinho, já tá indo. Agora eu acho que é a vez de eu estar ali também, junto com eles. Depois que eu assinei meu primeiro contrato, eu comecei a lidar com um dinheiro maior, com uma responsabilidade maior. Eu já tive meu primeiro filho, que foi fez eu amadurecer bem rápido. Só que também tive uma decepção muito grande com esse meu contrato, que foi meu primeiro contrato, que eu achei que seria de uma forma. Também não tive gestão financeira no começo, então foi aonde chegou ali 2023 ali, no começo de 2023, aonde quebrei de novo. Fiquei morando num apartamento onde que tava devendo já 100 mil reais de aluguel, tava devendo 50 mil reais de pensão, então era uma coisa que eu falei, já era minha vida, vou parar com isso, vou voltar pra fazer as coisas, porque não tá dando mais. E aí foi quando minha mente mudou, comecei a ir atrás de querer saber mais, de querer estar ali dentro, de querer aprender uma gestão financeira, de passar isso para minha família, para meu irmão, para ele não se decepcionar com isso também, que é uma coisa que a gente vai ter que manter, né? E o mais interessado na nossa carreira é nós. Então eu fui lá e minha mente mudou a partir dali, desse primeiro contrato. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, como é que eu posso dizer? Eu ainda tenho um pouco daquela minha timidez que eu falei do começo, então eu não sei muito lidar com as pessoas, assim, no modo geral. No palco ali, parece que eu visto um negócio, falo pra rapaziada, eu sou outra pessoa. Só que quando eu tenho que lidar com a rapaziada na rua, no negócio, eu não sei meio que pra onde ir, qual rumo tomar. Então eu sou um cara que eu fico muito dentro da minha casa. Eu saio raramente só pra trabalhar e pra pegar meus filhos e ir até a casa da minha mãe, por não saber lidar com isso. Mas eu gosto muito também. É uma coisa que quando eu tô ali no palco eu me sinto abraçado pelas pessoas que gostam de mim. E eu sinto que é o carinho mais próximo que eu tenho do carinho que eu sentia da minha avó quando ela estava em vida também, tá ligado? É uma coisa que me aproxima muito dela, assim. Mesmo que ela não conseguiu ver isso, ela partiu antes de eu conseguir isso, mas ela era uma pessoa que acreditava muito em mim. E acredito que ela fica muito feliz com todo esse momento, então eu lembro tudo sempre disso, tá ligado? Cara, meu processo criativo vem através do que eu vou vivendo, assim, ó. Eu gosto de falar sobre o que eu vou vivendo. Sou um cara que eu me prendo muito a isso. Então, eh, eu tô vivendo um momento de desafeto, desapego. Então, eu vou falar sobre isso, tá ligado? Se eu tô vivendo um momento que eu tô gostando ali de uma pessoa, vou falar mesmo sobre isso. Se eu tô vivendo um momento ali que eu tô sentindo que, pô, igual a cara do enquadro, eu me conectei mesmo. Eu tive ali, eu tive dentro, voltei aí na minha quebrada durante muitos dias, tá ligado? Tipo, ia meses e meses, às vezes eu tava lá só pra conversar com alguns amigos meus, sentar lá, ouvir história de alguns amigos, comer uma carne com a rapaziada. Então, eu entro dentro desse mundo, meu processo criativo é meio que isso, eu entro dentro de um mundo e aí começo a criar sobre aquilo, sobre tudo aquilo, depois eu entro dentro do meu outro mundo ali e crio sobre aquilo. Eu não consigo, não consigo me dispersar e criar tô falando sobre amor, tô vivendo esse momento e eu vou criar sobre a realidade da quebrada se eu não tô indo lá, não consigo, tá ligado? Então eu entro dentro do processo mesmo. Cara do Enquadro foi um álbum que foi o mais difícil da minha vida, de todos, porque ele me tomou, assim, 3 anos, 4 anos, tá ligado? E eu vim trabalhando, vim soltando outros trabalhos durante isso, mas ele é um negócio que eu tenho ali como um filho, porque se prestar atenção ali com carinho, várias etapas da minha vida. Também uma música ali eu conto a história do meu pai, a outra conto mais
fui contando ali a história da minha família entre uma música e outra ali. E pra mim foi difícil demais gravar por ter vivido isso mesmo, sabe? Eu tento trazer muito disso, tento trazer meu coração, minha alma pra dentro toda vez que eu vou escrever, seja de amor, de outra forma também de falar da realidade, que é coisas que a gente passou. Mas mais especificamente, quando eu vou falar sobre isso, é uma coisa que muitas das vezes eu não consigo nem cantar. Demora papo de 2 semanas para poder gravar essa música, porque me emociona mesmo, de verdade. O Racionais foi muito importante também para a criação da Cara do Enquadro. Tipo, o Ice Blue, ele é um cara que ele virou meu amigão pessoal, assim. Por meu produtor passado, Marcelão, tem um carinho enorme também. E ele foi produtor do Ice Blue já foi produtor do RZO. E ele me conectou com o Ice Blue, a gente fez uma amizade da hora. Ele pegou e falou pra mim: negão, quando você começar a fazer esse álbum, eu já tinha começado na real, mas ele falou: quando você começar a encaminhar ele, a querer trazer essa seriedade, pode contar com a gente e tal. A gente tá ali pra ouvir uma faixa ou outra. Então eu mandava pro Blue, cheguei a enviar uma faixa pro Brau, pedia a opinião deles e tal. E o Blue me ajudou com trazer o KLJ pra dentro. Mas é muito por já ter escutado muitos caras, já desde o meu avô com fita cassete lá na casa dele, eu ficava na casa da minha avó, eu amava estar na minha avó porque eu ficava deitado no sofá, uma lembrança também que eu tenho da minha infância, ficava deitado no sofá e meu avô, ele só saía do quarto, meu avô, ele ama ficar dentro do quarto ouvindo rádio, ele só saía do quarto pra me mostrar as fitas, esse daqui é Racionais, esse daqui é Edinaldinho, esse daqui, então, tipo, tem muito do Racionais dentro da Cara do Enquadro, porque teve muito do Racionais dentro da minha vida na minha infância, assim, também. Racionais faz eu remeter a esses momentos que era muito bom da minha infância, que quando eu estava na casa da minha avó, e aí eu tinha esse momento com ela, com meu avô ali, eles me explicavam como que era, ele falava que já tinha mandado um alô pra minha avó no Espaço Rap, eu amo essa mulher no Espaço Rap, aqui, ó, que eu já fiz pra sua avó. Então, tipo, me lembra coisas de quando eu era muito novo mesmo. Cara, a África ela é rica, o continente africano é rico em muitas coisas, tá ligado? Belezas naturais, lá os caras são top 1 assim, do mundo, dos lugares que eu já fui, mas musicalmente falando, eles dão aula demais, sabe? Tipo, eu passei um pouquinho pelo Quênia, um pouco pela Tanzânia, ali na África do Sul eu passei em Joanesburgo, e fui conectando ali, fiz algumas amizades na Tanzânia, fiz amizade em Joanesburgo e tal. E todo lugar que eu ia, eles, tipo, tinha algum modo, um jeito diferente de me apresentar a música deles. Eles, tipo, as pessoas consomem muito a música, porque a gente, como a gente tem a mente muito fechada, né? Então a gente não imagina quanta pessoa escuta a música e vibra pela música cultural deles própria. É igual o Brasil, assim, eles têm muito amor pela própria música deles, igual a gente tem pela nossa própria música. O Brasil, acho que é um dos países no mundo que mais consome a música local mesmo, né? Tipo, brasileira. E eles, estando lá dentro, você vê que eles fazem isso demais, o show deles, as coisas. Portanto que o capa, tipo, uma marca grande de um refrigerante. A capa de lá é um rapper, é o maior rapper deles que eles têm lá. Então, tipo, você vai um relógio, você chega no aeroporto, é um cantor deles que tá com coisa. Então, a música conecta com tudo lá. E eles conseguiram me passar isso daí de várias formas. Aprendi muito. Cara, eu acho uma responsa. Eu acho que essa é a maior responsa de você ter uma influência ali, sabe? Que você. O que você fizer de bom vai, consequentemente, influenciar algumas outras pessoas. O que você fizer de ruim também vai trazer essas pessoas para esse outro lado. Então, eu sempre busco usar a minha rede social ou o que eu puder para poder influenciar as pessoas a praticar um esporte, a ler um livro, a empreender, focar lá na frente, ser um empresário e a estudar, fazer as coisas certas. Mas é a responsa. Acho que trilhando ainda. Tô trilhando, minha fase atual ainda tô trilhando. Acho que tem muita coisa pra vir. Sou grato por tudo que eu já conquistei até aqui, mas sinto que ainda é o meio da trilha ainda. Nem o meio, acho que é o início ali da trilha.
pô, daqui 20 anos eu acho que eu ainda quero tá ativão, igual o Mano Brown, igual o Ice Blues, cara. Fala, pô, esse cara aí, ó, lá na minha época lá, o Negão, mano, o Negão falava uns negócios que a gente precisava ouvir mesmo. E tá aí, então quero ser lembrado igual esses caras que tem um legado e a gente admira muito, assim. Vencer pra mim é olhar pra minha família e ver que eles, hoje em dia, graças a Deus, não pode chegar num lugar, pode ter aquilo, ou não falta mais nada dentro de casa, que era uma coisa que mexia muito comigo, que eu tinha que, igual eu falei, eu desde muito novo tinha que ir pra rua, olhar um carro, fazer um negócio. Então, ver que meus irmãos não precisam fazer isso, hoje em dia eles estão estudando todos, tem a possibilidade deles escolher entre o que eles querem fazer, meus irmãos mesmo, uma hora eles querem ser lutador, uma hora eles querem ser jogador de futebol, uma hora quer ser músico. Então eu falei pra eles, vocês são novos, mas vocês podem ter essa possibilidade de escolha hoje em dia. Eu não tive isso, sabe? Eu fui um cara que eu tive que, ao mesmo tempo que eu ia fazendo música, meu sonho era ser jogador de futebol. Ao mesmo tempo que eu ia sendo jogador, eu ia fazendo música, ia olhando o carro na feira, ia fazendo um correzinho ali, o outro, sabe? E ver que eles não vão precisar fazer isso, nem meus filhos. E hoje em dia meus pais chegam e falam, filho, ó, tá tudo ok aqui e tal, desse lado. Com um sorriso no rosto, pra mim, isso é vencer, tá ligado?